No mundo sombrio dos assassinos mais temidos, a justiça acaba sendo implacável e a sentença de prisão se torna a última esperança. Na sala de tribunal, onde o destino é selado, as mentes mais cruéis têm as mais diversas reações, desde a mais fria até mesmo o completo desespero, e é isso que nós iremos ver aqui hoje. Dante Wright foi acusado de tirar a vida de um estudante com uma arma de fogo e no tribunal sua reação deixou até o juiz desacreditado. Enquanto um familiar da vítima falava sobre a tristeza da perda, Dante, ouvindo as palavras, demonstrou o que seu advogado declarou como problemas de comportamento e mentais. Esses problemas o levavam a sorrir em momentos inadequados e o advogado também atribuiu isso à sua pouca idade, com apenas 17 anos. Na visão do juiz, foi interpretado como um desrespeito enorme tanto para a situação no tribunal quanto para os familiares presentes, que estavam chorando pela perda. I no longer have the hope of having grandchildren. I've lost the enjoyment of holidays and birthdays and of everyday life. Dante agiu como se tudo fosse uma grande piada, movendo as mãos, balançando a cabeça em negação e rindo. A cara desse cara, maluco. Deve ser um psicopata, não é possível. Como se não tivesse feito nada. O juiz ainda justificou que ele precisava entender o real resultados de suas ações, lhe dando uma condenação ainda maior, sendo ele perpétua por sua reação desrespeitosa. Prisão perpétua por causa da reação. Deve estar arrependido uma hora dessa. Ou não, né? Também não vai entender essas mentes. Em Ohio, um caso impactante causou comoção, inclusive na juíza. Geralmente essa posição de autoridade não expressa compaixão devido à profissão, mas esse caso comoveu a juíza durante a sentença. O crime envolvia o casal que tirou a vida do próprio bebê e o enterrou. Maluco, o que faz uma pessoa dessa fazer isso, gente? Não tem nem sentido, não tem o porquê. Larissa Rodrigues, ao ouvir detalhes sobre sua sentença da juíza, permaneceu com a cabeça baixa, chorando silenciosamente sem levantar o olhar. Seu parceiro, sem demonstrar emoção, apenas observava, enquanto recebia a sentença pela participação no crime. I know as a judge I'm not supposed to show emotion. And in 22 years I never have. This is one of the worst things I've ever seen in my life. Além das palavras da sentença, a juíza acrescentou a descrição que eles foram irresponsáveis e poderiam ter evitado fazer o que fizeram contra a criança. E, perplexa com os detalhes e passo a passo do caso, ela condenou a sentença máxima permitida para o crime. E mesmo assim, Larissa permaneceu com os olhos e cabeça baixa até o final do julgamento. And concurrent to the sentence imposed in count 5 for a total sentence of 25 years. The sentence is to be served. Na Flórida, Andrew foi condenado por 4 crimes, incluindo o assassinato de uma policial. Durante o seu julgamento e a descrição de todos os detalhes de seus crimes, ele se manteve tranquilo ao lado de sua advogada de defesa, mesmo algemado e calmo, ouvindo tudo. No momento em que ouviu do juiz sobre sua sentença, ele se mostrou inquieto e revoltado com a pena de prisão perpétua. Ele olha para os lados devagar e, já atentos aos gestos, os policiais se aproximam lentamente. Andrew, de mãos algemadas, se levanta da cadeira bruscamente e é contido pelos policiais do tribunal. Advogado sendo quietinho ali. Nossa, cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 policiais pra segurar o cara. Não sei se deu pra ouvir aí o barulho de choque. Tomou um choquinho ali. Tenta se debater contra os vários policiais que o seguram, mas ele é levado para uma sala reservada e ainda se pode ouvir o ruído da arma de choque na salinha. Afinal de contas, ele não aceitava de forma alguma a sentença dele. Queria de alguma forma tentar fugir ou então ir para cima do juiz.
Nicholas Lindsay, com um histórico criminal já com pouca idade, aos 16 anos, viu sua liberdade definitivamente encerrando ao cometer seu último crime, o assassinato de um policial que patrulhava a região. Ele cresceu em uma área perigosa na Flórida e se envolveu em diversos crimes, mesmo que considerados não violentos, levando sua carreira criminal a um desfecho previsível. Portando uma arma ilegal, ele tirou a vida de um policial que estava atendendo a uma chamada perto de sua casa. Enquanto era levado no trajeto para o julgamento, ele se manteve tranquilo, sem nenhum remorso, assim como durante o próprio julgamento. Nicholas fez pouco caso da situação, riu da gravidade dos fatos e ignorou parte das falas direcionadas a ele mesmo, sendo então condenado à prisão perpétua por seu crime e atos, mantendo a frieza como se nada daquilo fosse sério. Mano, todos eles parecem que fosse algo comum. Acabou a vida dos caras, não tem outra vida. Vai passar o resto da vida na cadeia. Imagina você ser desrespeitado ao ponto de receber beijos durante o julgamento de um criminoso que tirou a vida de quem você ama. Esse é Bryce Rhodes, conhecido por seu comportamento de sarcasmo e deboche durante as Nada contra, mas parece muito com o Whindersson Nunes. idas ao tribunal. Após tirar a vida de um homem e de 2 adolescentes que eram testemunhas do caso de forma brutal, suas reações com muito desrespeito ganhou destaque negativo, o forçando a usar uma máscara própria para evitar uma comunicação não verbal agressiva que mantinha e que cuspisse alguém. Durante alguns de seus julgamentos, ele debateu com o juiz, debateu com a defensoria, soltou palavras de ódio e até mandou beijos para as mães das vítimas, fora risos e até zombarias. Jefferson County. But then another part of it is, if we have a concern, what's the alternative, the pros and the cons? Ma'am? Look at me, ma'am! Não é à toa que ele ficou conhecido como o mais mal educado dos tribunais. Seu de menos. Jaleel Smith teve uma reação inesperada quando recebeu sua sentença, e durante o seu julgamento teve que assistir cada um dos familiares e entes queridos da vítima, dando seu relato emocionado e triste após a perda. Ele se mostrou arrependido do que fez e até chorou ouvindo sobre o que seu ato tinha feito na vida de cada que, junto de uma urna de cremação da vítima no tribunal, jogou palavras de desespero de viver aquilo. Enquanto ouvia ali de pé, finalmente, pelo menos um que percebeu que fez besteira. Não é possível que nenhum ia se arrepender, tá louco? E algemado de frente pro juiz, caía no choro e quando recebeu sua sentença de prisão perpétua, ele teve um pequeno pico de fraqueza e em seguida caiu no chão chorando mais ainda, onde os policiais ao redor tiveram que erguer ele para continuar ouvindo detalhes da sua documentação sem direito à liberdade. Go back away. I'm so sorry. Count 4, defense of attempted murder. It's going to take time. It's going to take time for all of us. Os pais do Jacob Morgan, mesmo após ele ter Olha a cara do indivíduo. Parece um humano normal. Não tem como. incendiado sua casa trailer com seu irmão de apenas 14 meses dentro, afirmaram que o adolescente era autista e adorava o fogo, justificando a reação que teve, que virou espanto para vizinhos e testemunhas. O adolescente foi condenado após tirar a vida de seu irmão em um incêndio proposital, onde morava com sua família, e teve uma reação extrema quando recebeu sua condenação. O relato da família foi que eles deixaram Jacob e seu irmão no trailer enquanto foram dar uma saída rápida, e nesse momento ele ateou fogo no local, e vizinhos testemunhas disseram ver ele rindo enquanto sua casa pegava fogo. Durante seu julgamento no tribunal, já parecia estar com medo, e ao receber sua sentença final se desesperou, chorando, caindo no chão em choque. Ele mesmo sendo segurado... tem que ser algo fora do comum mesmo, né? A mente humana é muito louca. Como é que na morte do irmão que ele cometeu e não teve essa reação, e na hora da condenação ele fica nesse desespero, cara? Não que ele não devesse ficar desesperado, mas o que ele fez foi muito pior, muito pior. Por agente, se manteve no desespero, chorando caído.
Em Sacramento, na Califórnia, Luiz Bracamontes, mesmo sendo um imigrante ilegal nos Estados Unidos, vindo do México, chocou com sua reação despreocupada e verbalmente agressiva durante seu julgamento. Após o assassinato de 2 agentes na Califórnia sem nenhum sentido aparente, Luiz foi julgado junto de sua esposa, que era americana e participou do crime tanto de mantê-lo ilegal no país quanto no assassinato. Durante os momentos em tribunal, ele soltou agressividade com palavras e ainda disse ao júri ali presente que quando for solto, iria tirar a vida de mais policiais. Não vai ser solto. Ele respondeu às falas do juiz com grosseria, mesmo ele pedindo silêncio, e continuou rebatendo, rindo da situação sem nenhum remorso, mesmo sendo condenado à pena de morte. A sua defesa ainda chegou a justificar que esse ódio com policiais não era à toa, e que por ter problemas mentais ele não poderia ser julgado com aquela sentença. Será mesmo que ele tinha problemas mentais? Já deve ter morrido uma hora dessa. Esteban Carpio foi um caso assustador em diversas formas. Ele foi pego e levado para ser interrogado com alguns policiais por tirar a vida de uma mulher e foi deixado por um instante na sala com apenas um dos agentes. Nesse momento, ele pegou o revólver do agente e atirou 2 vezes contra ele, tirando uma outra vida. Isso parece ser um caso antigo pelas filmagens, devia ter outro tipo de segurança. Como é que um cara vai conseguir tirar a arma do policial e matar ele? Devia ser outras regras antigamente, que hoje em dia não deve ser possível mais isso. Vida e pulou do 3º andar para tentar fugir. O choque foi quando ele pisou de volta no tribunal, mascarado, com os olhos inchados e roxos de possíveis agressões. Nesse momento, o júri e defesa entrou em desespero, assim como seus familiares, com a parte do rosto aparente todo machucado e roxo. Apanhou, né? Com certeza apanhou muito. Deve ter sido esfaqueada, não. A partir daí, seu julgamento se tornou um protesto público contra as autoridades e as forças usadas por policiais, que visivelmente o deixaram irreconhecível. Mesmo sendo uma criminosa fria, Andrea Cook se rendeu à dor de sua mãe após a sentença e teve uma reação comovente no tribunal. Detida por tentar roubar um carro na volta para casa da escola, a jovem de 19 anos foi julgada e durante as palavras do juiz não esboçou nenhuma reação enquanto ele descrevia cada detalhe do crime e tempo de detenção. Andrea foi condenada a 2 décadas e pouco de prisão. No momento em que ouviu, ela permaneceu sem nenhuma reação, como se fosse algo normal, e aceitou a nova condição, mas no mesmo instante sua mãe, que estava atrás assistindo, entrou em desespero e começou a chorar e gritar pela vida da filha. E logo ela foi socorrida pelos policiais ao lado. E somente nesse momento, Andrea se deu conta e se desesperou junto à mãe, pedindo desculpas por seus atos, chorando junto. Ela só tentou assaltar um carro, é isso? Desse vídeo aí, essa aí foi tranquilo, mas aí tá assassinos. É isso, ela foi detida por tentar roubar um carro. A dos crimes foi o menor, esse aí. Mas ela deve ter outras acusações. Pegou mais de 20 anos tentar roubar um carro. Não sei se é assim que funcionam as leis nos Estados Unidos. Realmente deve ser muito triste para a mãe, né? Os pais não têm culpa dos erros dos filhos. Na lista de crimes de Marquette Lloyd está o assassinato da namorada que estava grávida e uma policial que enfrentou em um tiroteio na área externa de uma conveniência enquanto estava foragido. Após tirar a vida da policial, ele foi mantido sob custódia e quando reapareceu estava todo machucado e chegou a afirmar que foi espancado por agentes de tantas maneiras que era possível ter tido um dano cerebral após chutes na sua cabeça, assim também justificando a perda de um dos olhos. Em julgamento, ele recebeu a sentença de pena de morte por seus atos e revidou que, além de não justificar, era o que manipularam para ser porque queriam sua morte. Even when they opened the door, I just reacted. I fired 2 shots, I just reacted. I'm facing a relationship back then, but somehow I have absolutely don't know nothing about.
Visivelmente instável, ele rebateu que o incidente com a policial foi em legítima defesa e incansavelmente rebatia a juíza até ser retirado do próprio julgamento. Depois de alguns anos, sua pena foi revertida para um tempo maior permitido. Após conspirar contra a vida do ex-marido com a ajuda de seu instrutor de tiros, Diana teve uma reação de choque com a sua possível condenação. O ex-marido de Diana, que sobreviveu para depor contra, assistiu o julgamento e a sua reação inesperada após ela receber sua sentença. Durante os detalhes que antecipavam o veredito do juiz, Diana já estava visivelmente abalada e passando mal, se esforçando para se manter sentada. Ela cambaleou até que, de repente, bateu a cabeça na mesa. Seu advogado de defesa tentou segurar ela, mas teve que ser contida por um agente. In the Superior Court of the State of California, in and for the County of San Diego, find the defendant, Weldon K. McDavid, guilty Será que é real? of conspiracy to commit Talvez murder. ela só tava fingindo ali. Após a sentença, ela caiu de uma vez da cadeira e teve que ser reanimada no chão. Aparentemente, ela desmaiou por não ter suportado as consequências de seus crimes. Diante da corte, Sandel se mostrou radical, inquieto e desrespeitoso com a família da vítima, jogando risos com descaso. O jovem Sandel foi acusado de participar de um assalto junto de seu amigo que tirou a vida de Nathan. Os dois abordaram o jovem que não tinha nenhum dinheiro ou bens para ser assaltado e, furiosos, decidiram atirar contra Nathan. Jackson resolveu fugir para outra cidade logo após, mas seu tio denunciou sua localização em seguida. Durante o seu julgamento, ele teve que ser contido pelos agentes para conter sua fúria. Isso aí é ruim mesmo. E, ouvindo a sentença de punição, ele começou a gritar de desespero e chorar. Ele se jogou no chão porque não teria mais liberdade, diferente de seu parceiro, que pegou poucos anos. Ele teve decretado a prisão perpétua por seu crime e conduta. Vai entender porque um pegou O jovem outro, não. Dexter Johnson foi autor de um assalto seguido de morte e teve um ataque de fúria ao saber sua sentença. Durante seu julgamento, ele se mostrou inquieto, impaciente e receoso. Até o momento, ele não tinha expressado além de expressões faciais de angústia durante os detalhes de sua punição. Com um local cheio de policiais, ele se manteve sozinho na mesa, observando todos os movimentos e detalhes ditos pelo juiz, passando apenas a mão na boca de nervosismo. Quando a juíza decretou que sua pena seria a pena de morte, ele se manteve no mesmo sentimento em que estava de angústia, até ouvir o choro e gritos da sua mãe de desespero. Ele se descontrola enlouquecido e é detido pelos vários agentes ao redor que pulam em cima dele, o encurralando. Caraca, que loucura, velho. Caraca, não sei o que é pior, receber a notícia que você vai morrer ou sua mãe receber essa notícia. Michael Brad foi o cérebro de uma fuga da prisão que tirou a vida de 4 agentes penitenciários com a ajuda de mais 2 detentos. Os 3 detentos faziam parte da reabilitação na parte de costura, dentro da cadeia, e Michael armou todo o plano para fugir daquele lugar junto de seus comparsas. Durante a fuga, eles tinham materiais que usavam na oficina de costura, como tesoura e martelo, ferramentas que usaram para tirar a vida dos agentes. Já no tribunal, ele demonstrou extrema frieza a cada uma das pessoas citadas, na qual ele Tem gente que dá pra ver pra cara que não é muito boa da cabeça. tirou a vida. E durante uma pergunta sobre sua liberdade custar mais do que a vida de 4 pessoas, ele responde com um sorriso no rosto de que sim, como se fosse uma coisa óbvia, que qualquer coisa valeria em troca da sua liberdade. Escape versus these people's lives, you chose escape. Yes. Yeah, because your freedom meant more than their lives. Yes. A sentença não foi diferente e ele teve decretada a sentença de morte. Espero que tenham gostado do vídeo, deixa o like, comentário se possível, se inscreva no canal para dar aquela força e para mais vídeos.